Oi, vem conhecer comigo como é a formação de um espermatozoide. O nome dessa formação é espermatogênese. E a espermatogênese faz parte de um processo chamado gametogênese. A gametogênese nada mais é que a fabricação dos gametas, tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino. Então, neste caso da aula de hoje, a gente vai falar sobre a formação do gameta masculino, que é o espermatozoide. Então, olha só, o espermatozoide, ele tem lá a sua iniciação, né, a sua primeira fabricação ali, lá na fase embrionária. Mas veja bem, tem um asterisco aqui, ó. Na fase embrionária, esse espermatozoide vai iniciar o seu processo, porém ele não vai finalizar. Eu não vou ter lá espermatozoides prontos no embrião, não tem como eu ter isso lá, né, dentro da barriga da mãe. Mas esse processo tem início lá. Por quê? A gente vai ter células lá no início que são células que não se diferenciaram ainda. São células em branco, são células que podem se modificar para outros tipos de células. Assim, essas células especificamente, elas vão se modificar para gerar células que futuramente gerarão os espermatozoides. Ok? Então, esse processo inicia lá nos embriões, mas ele só vai finalizar na adolescência. Beleza? Os hormônios, eles vão estar diretamente ligados a isso. Por quê? Quando a criança, né, vai chegar à fase da adolescência, vai mudar aí, né, este processo de modificação corporal, onde os hormônios sexuais vão começar o seu processo aí, vão começar a ativar várias diferenças no corpo, identificando as partes sexuais masculinas, mas também iniciando, né, reativando aí esse processo de formação dos gametas masculinos. Ou seja, vai voltar lá no processo inicial, que iniciou lá na parte embrionária, e a gente vai ter a modificação aí até chegar no espermatozoide. Eu fiz um desenhozinho aqui do espermatozoide, mas depois a gente volta nele, quando a gente vê que ele se formou. Vamos ver como é a formação dele primeiro. Antes de mais nada, lá na parte embrionária eu tenho ali aquela célulazinha germinativa, que é aquela célula que está em branco ainda. Veja que dentro dela tem o númerozinho 2 e tem uma letrinha N do lado. Esse N significa a quantidade de cromossomos que tem dentro de uma célula. Nesse caso, tem 2 Ns. Por quê? Toda célula humana é diploide. A gente vai ter 2 conjuntos de cromossomos, ok? Então, a gente tem 23 cromossomos e a gente tem mais 23 que são as suas cópias, né? Formando aí 46 cromossomos. Então, toda célula 2N humana tem 46 cromossomos. Só que pensa comigo, se você vai unir uma célula masculina com uma célula feminina para gerar um novo ser humano, e todos esses seres humanos tem em suas células 46 cromossomos, essa primeira célula que vai gerar esse ser humano novo tem que ter 46 cromossomos também. Então, não tem como essa célula aqui já se transformar num espermatozoide com 46 cromossomos. Eu preciso dividir isso, eu preciso tirar 23 cromossomos para quando ele se unir com o outro gameta, aí sim eu ter 46 cromossomos. Então, vamos entender como é esse processo. A célula germinativa sofre mitose. Inclusive, se você não lembra o que é mitose nem meiose, você precisa saber para entender esse esqueminha aqui. Então, dá uma olhadinha na aula sobre isso, depois volta aqui. Então, ó, essa mitose vai gerar a espermatogônia. Esse processo aqui vai acontecer lá no processo embrionário. Aqui ele pausa. Aí só vai retornar lá, né, na adolescência. A espermatogônia também vai sofrer mitose até chegar no espermatócito primário. Esse espermatócito primário, ele vai crescer de tamanho, vai ficar forte, bonito aí para gerar uma nova célula. Aí, quando chega no espermatócito, eu vou começar o meu processo de meiose. Nós temos 2 etapas na meiose, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, eu vou gerar 2 células novas, porém com a metade do número de cromossomos. Eu só tenho 23 cromossomos em cada uma dessas 2 célulazinhas aqui. Essas células recebem o nome de espermatócito, igual à anterior, porém agora é o secundário. Então, o espermatócito primário tem 46 cromossomos e o espermatócito secundário só tem 23. Então, aqui aconteceu o processo de meiose 1.
Por isso, eu só vou ter metade dos cromossomos. Aí, de novo, vai acontecer a meiose, só que agora é meiose 2, onde eu não vou ter mais a divisão da quantidade de cromossomos, eu vou continuar com a mesma quantidade. Porém, eu vou gerar 2 células novas. Então, eu vou gerar mais 2 célulazinhas aqui. Então, de um espermatócito primário, um espermatócito 1, eu vou gerar 4 espermátides, que são essas 4 célulazinhas aqui, todas elas com 23 cromossomos. Até esse processo aqui acontecer, né, eu tive vários tipos de divisões celulares acontecendo aqui até isso chegar neste momento com 23 cromossomos. Só que isso aqui ainda não é um espermatozoide. Porque isso aqui é uma célula e essa célula não teria capacidade de entrar num ovócito secundário, lá na parte feminina. Então, como é que essa célula vai conseguir entrar? Aí ela sofre uma diferenciação, onde de uma célula redondinha, né? Aqui a gente vai ter uma diferenciação em um espermatozoide. Esse espermatozoide, ele vai ter características específicas para conseguir entrar e chegar até esse ovócito secundário, porque pensa, é um caminho longo até ele chegar lá. Então vamos entender como que funciona essa estrutura do espermatozoide. Vamos voltar para o desenho. Seguinte, temos aqui um espermatozoide e ele é dividido em 2 partes principais. A cabeça, onde a gente vai manter aqui dentro principalmente as coisas daquela célula, que são os ribossomos, os complexos de Golgi, tudo mais que tem ali dentro de uma célula, né? As organelas. O núcleo, contendo lá os 23 cromossomos dentro do meu núcleo aqui. E a gente vai ter, além disso, né? A gente vai ter uma cauda. Então, eu tenho uma cabeça e uma cauda. Aqui nessa cabeça, eu vou ter uma diferenciação de uma organela que ela vai formar uma coisa chamada acrossomo. Esse acrossomo, ele é extremamente importante. Ali dentro tem um monte de enzimas. Essas enzimas são responsáveis por abrir a membrana plasmática do ovócito secundário lá na parte feminina. Se eu não tiver essas enzimas aqui, o meu espermatozoide não consegue entrar dentro da célula feminina. Então é essa enzima aqui que vai abrir os caminhos. E além disso, né, ela vai auxiliar aí para a parte dos meus cromossomos aqui conseguir chegar lá na parte feminina. Tá, e a cauda nesse processo todo, né? Vamos entender. Primeiro, a cauda, ela tem um flagelo longo que vai servir para locomoção. Então, esse espermatozoide precisa chegar até lá. E, como eu mencionei, é um caminho longo, né? Então, essa cauda serve para isso. Mas como é que essa cauda vai se mexer? Aí, o espermatozoide tem tipo um motorzinho, digamos assim, que é essa estruturinha que eu circulei aqui, ó. Aqui vai estar uma concentração muito grande de mitocôndrias. Então, as mitocôndrias que eram para estar aqui, ó, na parte onde tem as organelas, elas migram para esse centro aqui, que vai servir como um motor, né, para girar esse flagelinho aqui, porque as mitocôndrias são as responsáveis pela energia, né, pela formação de ATP. Então, se eu tenho energia aqui, eu consigo fazer com que esse meu espermatozoide se locomova. Aí ele consegue chegar até o ovócito secundário, fazer a fecundação e assim gerar um novo indivíduo. Então, toda essa etapa aqui serve para nós chegarmos nessa célula diferenciada, que tem apenas 23 cromossomos, para conseguir unir aí com a outra célula, que é o ovócito secundário. Tá certo? Então, dá uma olhadinha aí em como é a parte da gametogênese feminina, que é chamada de ovogênese, e também não esquece aí de dar uma olhada bem boa na mitose e na meiose, tá certo? Um grande beijo e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!